Eu quero, nesta manhã, vos saudar na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo e a todos que tenham um bom dia. A razão pela qual eu estou aqui é para ler as Escrituras, para meditarmos nela e no que está por vir. Não é necessário que eu venha assim expressar o meu ponto de vista. Portanto, eu estarei lendo e comentando, porque o meu ponto de vista, diante do que está escrito, é insignificante. É um período que fala da grande tribulação e sobre a vinda de Jesus Cristo. Os sinais são notórios, vistos já, e começa a aparecer com uma certa clareza. Eu vou ler um versículo que está escrito aqui em Lucas, capítulo 21, e o versículo é o 25 e o 26. Lucas, capítulo 21 e 26. Eu gostaria que você, após ouvir e ver esta mensagem, possa clicar lá no nosso canal, dê um joinha e se inscreva, porque nós estamos precisando aumentar os nossos inscritos para podermos abrir um canal para ministrarmos estudos bíblicos, coisas desse tipo. No momento nós só estamos com pequenas mensagens, embora a palavra de Deus, um versículo apenas pode servir de norteamento para a vida de qualquer pessoa. O capítulo 21 de Lucas e o versículo 25 e 26, versículos 25 e 26, diz assim: haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Lemos em Lucas, capítulo 21. Mateus, capítulo 24, tem outra situação semelhante, falando a respeito da nossa fuga no período da tribulação. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, pois haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não lhes deem crédito. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Prestai atenção, eu vou-lo tenho dito. Aí fala do período em que Jesus virá. Então aparecerá no céu sinal do Filho do Homem, todos o povo da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvem no céu, com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus. Mas o que me chama a atenção, porque aqui é uma promessa que ele viria, que faria isso e vai se cumprir.
Mas o que me chama a atenção é o período que antecede a vinda de Jesus. Aqui o versículo 21 do capítulo 24 de Mateus diz: pois haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ora, meu querido e amado ouvinte, Deus tem nos alertado, nos mostrado através das Escrituras e pela nossa fé e por acreditarmos na sua palavra, somos constrangidos a pregar, a falar, porque Deus tem nos mostrado que essas coisas vão acontecer, né? Vão acontecer. Por que vão acontecer? Porque está escrito. E por que está escrito? Porque Deus queria nos revelar isto. E por que Deus quis nos revelar isso? Para que ninguém pudesse se desculpar. Ah, mas o Senhor não avisou. Essas coisas viriam, o Senhor que é Deus, Senhor de todas as coisas, não nos disse nada. Veja bem que Deus deixou escrito como uma constituição, uma norma, uma regra de fé e prática, as Escrituras Sagradas, e depois tem enviado os seus profetas, tem enviado os seus servos a pregar, a anunciar, a dizer assim, olha, vai acontecer. Como nos dias de Noé, os homens casavam, davam-se em casamento, festejavam, comiam, bebiam, se banqueteavam. E Noé falou, olha, vai acontecer um dilúvio, o que era improvável, porque naquela época não chovia sobre a terra. A terra não dava chuva, está escrito em Gênesis. E eles zombavam de Noé. Como pode acontecer? Não cai chuva, não tem esse negócio de chover e a chuva vir para acontecer isso. Esse homem está louco, esse homem não está batendo bem da bola, ele não está falando coisa com coisa. Ora, por que Deus fez isso? Porque Deus queria mostrar que aconteceria isto. E quando Deus mandou que Noé pregasse, a mensagem era para que ele se arrependesse. O povo entrasse, que Deus ia dar, que ele ia destruir tudo. Não é diferente nos dias de hoje. Deus está dizendo, olha, essa terra não vai existir mais, haverá um novo céu e uma nova terra. E vocês têm que mudar o comportamento de vocês, porque da forma como vocês estão, não vai haver como vocês entrarem. E Deus falou aqui no versículo 17, capítulo 6, eu trago dilúvio sobre a terra para destruir tudo que tem vida debaixo do céu e tudo que há na terra expirará. Gênesis capítulo 6, versículo 17. Então, Deus está falando, mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca, tu e contigo os teus filhos, a tua mulher e a mulher dos teus filhos. Ele diz, olha, tem uma promessa aqui de livramento. Então Deus, hoje ele está preparando a arca que é a igreja, uma arca dos dias modernos. E para nortear a nossa caminhada aqui na terra, ele nos deu a Bíblia. E quando Deus nos orienta a entrar por um caminho que é o caminho de Jesus Cristo, eu sou o caminho,
Ele está dizendo, olha, tem uma arca ali. É o barco que você vai junto com os outros, que é a igreja, a congregação dos santos. E aí ele falou, vai haver um dilúvio e vai destruir tudo. Vai chover e a coisa vai acontecer. No capítulo 8, falando ainda sobre o dilúvio, que eu estou falando aqui porque lá adiante fala sobre tragédia, coisas que aconteceriam com a natureza, o poder que Deus tem sobre a natureza. Veja bem que quando aconteceu o dilúvio, Deus fez com que a terra, além de chovesse, houvesse também saídas de água, jorrasse água das fontes do abismo, né? Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selvagens, de todos os animais domésticos, que com ele estavam na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas abaixaram. Cerraram-se as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. E as águas foram retirando-se de sobre a terra. No fim de 150 dias, as águas haviam baixado. Veja bem que a fonte do abismo é o que está embaixo, não é o que está em cima. Deus cerrou para que a água fosse ali se retirando, né? E quando Deus faz isso, Deus está dizendo, olha, eu tenho poder sobre a natureza. Esse monte de água que veio aí, eu posso fazer com que ela baixe, né? E Deus manteve ali a chuva por o tempo que foi necessário para que o dilúvio acontecesse. Então, Deus nos avisa, Deus é misericordioso, ele nos orienta, olha, vai acontecer. E eu tenho poder sobre a natureza, eu tenho poder sobre a terra, sobre o céu, sobre as estrelas, sobre os astros, eu tenho poder sobre tudo isso. Ora, Deus sendo Senhor sobre todas as coisas, Ele nos avisa aqui, sobre o período que precede ao arrebatamento da igreja. E ele fala no capítulo 24 de Mateus, há outras escrituras, eu estou pegando esse texto para poder ser conciso. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Aí já fala sobre a questão do anticristo, prepara o caminho para o anticristo. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Pois haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Aí o que Deus está dizendo? Que essas coisas haveriam de acontecer. Se alguém vos disser o Cristo está aqui, não, ou ali, não lhes dê crédito, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, que farão tão grandes prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. E aí Deus fala dessas coisas, né? Por quê? Para nos alertar que estas coisas aconteceriam. Ele está dizendo, logo depois da aflição daqueles dias lá, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do firmamento, e os corpos celestes serão abalados.
e os corpos celestes serão abalados. Eu estava vendo agora uma reportagem num canal aqui, e esse canal estava dizendo que em São Paulo viu-se um corpo celeste entrando na natureza. Esse dia viram lá na Amazônia, aí viram no Pernambuco, não sei aonde, aí viram nos Estados Unidos. E aí tem um monte de coisas acontecendo na Terra que a gente fica perplexo, porque essas coisas estão prenunciando, não está dizendo ainda que é a grande tribulação, mas já é um prenúncio das coisas que haverá de acontecer. Cairão ao fio da espada, e para atuações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelo gentio até que eu estou querendo pegar agora isso aqui, até que o tempo deles se completem. Até que o tempo de Israel se complete. Completando as 69 semanas, vai haver para nós agora, aí vira para nós, igreja. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Pelo bramido do mar e das ondas. Quantos tsunamis e terremotos, quantas coisas têm acontecido nesses últimos dias? Quantas coisas têm sido como sinais para nós? O que Jesus fala, mas terremoto desde o começo do mundo, eu sei. Vulcões, tudo isso existe desde o começo do mundo. Agora, a frequência, a incidência dessas coisas que estão acontecendo agora é uma evidência de que Jesus estava com a razão, que Jesus estava falando a verdade, estava prenunciando. Por que isso? Haverá sinais no sol, né? Sol assim, sol assado, lua cobrindo o sol e por aí vem. Haverá sinais no sol, e havendo explosões no sol lá, coisas que estão sofrendo, nos meios de comunicação está havendo interrupção por causa do que está acontecendo lá no sol. Na lua e nas estrelas. São sinais. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Estrelas caindo, entrando no nosso espaço, que não são estrelas propriamente, mas são cometas. Mas virá o momento em que um grande astro vai cair aqui, talvez seja como na época do dinossauro, vai acabar com tudo. Está escrito, Pedro escreve acerca disso, mas eu não quero entrar nessa questão aqui. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Como pode acontecer uma onda? Você joga uma pedra na água, surge aquela onda. Não é verdade? Pode jogar numa lagoa, num lago assim, você joga uma pedra, qualquer coisa. Eu gostava quando criança, fazia tibum. A pedra criava aquela onda. Quanto maior a pedra, maior seria a onda, maior seria o impacto. Quando a pedra era leve, até um mosquito se bater numa água parada lá, sem vento, ela vai provocar uma ondazinha, até um mosquitinho. E de acordo com o impacto na água, haverá o tamanho da onda. Então, mas essas ondas não são essas ondas que a gente faz, que são simples. São ondas de proporções gigantescas, Por quê? Porque a água perplexa pelo bramido do mar e das ondas. São ondas que vai vir com um barulho ensurdecedor, vai vir destruindo tudo, quebrando tudo, jogando navio para fora do mar, destruindo cidades beira-mar.
Pastor Antônio, mas mas vai acontecer. Eu brinco aqui com minha esposa, eu falo, olha, eu estou indo para a serra, eu quero ir para o monte. E tem pessoas que querem ir para a beira do mar, eu estou fugindo da beira do mar, né? Porque eu não sei se pode ser hoje ou amanhã, daqui 20 dias, 1 ano, 2 anos, não sei. Mas os primeiros que sofrerão o impacto dessa ação de Deus vai ser as pessoas que moram beira-mar. Não quero amedrontar nem fazer com que as pessoas fujam daí, porque Deus há de dar o livramento ao seu povo e os que morrerem em Cristo é como uma festa. Mas isto vai acontecer, é bíblico, né? Está dizendo aqui que vai acontecer. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações. Não está dizendo que é algo que vai ser assim. Foi a cidade aqui perto de você, Ilhéus, nem Porto Seguro, não. Está falando de nações. Ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Então, será algo de extraordinário. Será algo de um tamanho sem proporções. Não há como mensurar, nem medir isso. Porque, imagine, nações ficarão perplexas e angustiadas pelo bramido, barulho que vai fazer o mar e as ondas, né? E haverá, isso eu quero aqui contextualizar, porque é uma conjectura. Porque a Bíblia está dizendo: homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Eu fico aqui imaginando, olha, falou sobre as ondas, vai haver uma primeira onda, ou segunda onda, imensa, por algum sinal do que vai acontecer, de um astro, né? De algo que vai bater aí no mar e provocar uma onda e atingir, vamos supor, o Brasil. Olha, mas se cair um que é capaz de atingir o Brasil, a expectativa dos homens será de coisas maiores, porque vai haver coisas terríveis. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Entenderam agora? Aí pode ser que ele caia no mar e provoque ondas gigantescas ao ponto de invadir cidades inteiras, estados inteiros, como também pode cair na terra e ser pior do que uma bomba atômica. Porque quando ele atingir a terra, o que vai haver? Vai haver uma explosão e o vento que vai derivar disso aí vai soprar uma velocidade estupenda, vai destruir matas, cidades, tudo que estiver na frente, vai varrer, né? E os homens vão ficar perplexos, angustiados, vão desmaiar de terror. Porque virá, isso não é eu dizendo assim, que aqui dá. Não, isso tem base bíblica. Aí, falando de corpos celestes, homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Serão abalados. O que está escrito lá em Mateus 24, 29. Mas o apóstolo Pedro, ele nos traz também aqui uma referência que nos deixa um tanto perplexo. Porque há aqui, na segunda carta de Pedro, uma escritura que diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Deus
não está limitada às voltas que a Terra dá em torno de si mesma, nem em torno do Sol, nem os anos que passam. Deus não está dentro dessa dimensão. Deus, um dia para Deus pode ser 1000 anos, porque Deus é eterno. Agora, para nós, é essa medida de tempo. Ao envelhecimento, nascimento, crescimento, e envelhecimento e a morte. Porque isso define o tempo. Deus colocou o tempo para isso. A duração das nossas vidas é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegar aos 80, a maioria deles é canseiro e enfado. Passa rapidamente, nós vamos. Está lá no Salmo 90. Mas ele diz aqui: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Lembra que eu falei lá sobre a questão do dilúvio? Deus quer que o homem se arrependa, ó, muda de posição, muda de endereço. Agora, ele quer que se arrependa. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Epa, sem aviso. Os céus e a terra, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade, aguardando, desejando ardentemente a vinda do Senhor, em que os céus, aí eu quero novamente mostrar aqui algo que é tremendo, em que os céus em fogo se dissolverão. Não sou eu que estou dizendo, não, está aqui na Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3, capítulo 2, versículo 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 12. Aguardando, desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardentes se fundirão. Lembra que eu falei sobre os astros lá, essa coisa? Quer dizer, eu conjecturo, mas é uma conjectura baseada nas escrituras. Eu fiz aqui uma analogia, é simples, porque nós podemos ir mais profundamente acerca disso, porque isso é escatológico, e dizer o seguinte: a evidência bíblica de que a Terra será invadida por astros, que vão provocar, além de um grande impacto na Terra, nos mares também, né? Ao ponto de mexer com toda a estrutura do globo. Você já pensou? A gente fica um dia sem sol, as coisas não, a planta nem produz. Já pensou um astro batendo na Terra e aí subindo uma poeira que cobre o sol e o sol passa a não dar mais a luz? O que vai ser produzido nessa terra? Porque essa fumaça, esse pó que vai ficar acima aqui de nós, aqui nas nuvens, ele não vai permitir a entrada do sol. Não vai haver clorofila. Os insetos vão morrer, porque não se alimentando para a questão da escuridão e dessa coisa, a terra não produz, os animais morrerão. E será que os homens vão sobreviver? Tem gente estocando alimentos, essa coisa, mas vai acabar. E sem a luz do sol, ninguém vive. Ele pode viver por um tempo, por questão da luz artificial. Agora, quando estourar as barragens, que explodir as usinas nucleares através desse impacto que a Terra vai sofrer, será que terá energia? Será que haverá meios de comunicação? Será que vai chover e a terra vai produzir? Sendo que ela não tem mais a atmosfera como devia ter? O mar passa aí então a ter invadido uma parte da terra. A luz não vai ser mais brilhante e os homens não terão a oportunidade
de se alimentar, de produzir, de se locomover. Será uma catástrofe. Você pode dizer, pastor Antônio, isso vai acontecer num dia, numa noite, daqui um ano, daqui 2? Eu não sei, eu não posso dizer. Só sei que vai acontecer. Isso aí é bíblico. Eu sei que vai acontecer. O dia e a hora eu não sei. Mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Eu tenho certeza disso. Né? Vai arder os elementos em fogo, né? Em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Aqui o alerta de Deus através do apóstolo Pedro. Nós poderíamos ir até Apocalipse. Pena que o tempo urge. Mas esse alerta que eu quero fazer, que nós encontramos aqui em Mateus 24 e Lucas 21, sendo que há outras escrituras para nortear isso que nós estamos falando, é para nosso alerta. É Deus dizendo assim, olha, não vá por este caminho, porque este caminho não te conduz ao Pai. Jesus está dizendo isso aqui. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Muitos pastores não pregam sobre isso, mas eu tenho que pregar. Porque isso virá sobre a terra. É bíblico. Jesus não vai mudar isso. Deus não vai mudar isso. Ele escreveu. O que nós temos que fazer é nos voltarmos para Deus e pedir que nos guarde disto, nos tire daqui antes disto, ou nos dê força para suportarmos as coisas que sobrevirão sobre a terra. Vai acontecer. E eu fico triste em saber que tem pessoas que não creem em Deus, não creem que a palavra é verdadeira, não creem que isto vai se cumprir e continua andando